Estamos de volta com o segundo bloco do videocast Venda Nova. Agora iremos entrevistar Vinícius Rodrigues, diretor comercial da empresa Legitimar, assessoria especializada em regularização fundiária urbana. Vinícius, boa noite. Boa noite a toda a audiência, boa noite, né, o Marcos aqui, doutor Marcos, senhor Marcos. Estamos aqui à disposição para trazer clareza e luz a um assunto tão importante que vai trazer, com certeza, assim, relevância para, né, essa entrevista maravilhosa hoje. Doutor Marcos, obrigado por estar aqui acompanhando esse videocast, faz parte da bancada, o advogado do povo, né? E está à sua disposição a pergunta aí com o Vinícius. Boa noite, agora estamos no segundo bloco, né, para falar sobre regularização urbana. Vou abrir o segundo bloco falando que a intenção, esse videocast surgiu justamente para dar vez e voz para pessoas, empresários, professores, pessoas vinculadas à educação, à cultura, às artes, que realmente fazem a diferença na sociedade, né? Pessoas que estão deixando um legado aí para as próximas gerações. Primeiramente, é um prazer e uma honra ter aqui o Vinícius Rodrigues conosco, né? Ele que é o diretor comercial da Legitimar. Gostaria de fazer uma pergunta bem genérica no início. Quem que é o Vinícius Rodrigues? Se apresente para a nossa audiência. Vinícius Rodrigues é um sonhador, ou melhor, um realizador de sonhos que traz a felicidade de muitas famílias no nosso estado de Minas Gerais. Sou também praticamente cria aqui da região de Venda Nova, né? Minha mãe atualmente ainda mora aqui há mais de 20 anos, na Avenida Vilarim. Tive a honra de poder brincar nessas galerias, de descer de carrinho de guia ali na Sarameia, jogar bola no campo aqui do Jardim Europa. Então, sou uma pessoa criada aqui na região, tenho um carinho absurdo. E hoje a gente tem essa missão de vida de trazer essa alegria, de poder trazer a dignidade para as pessoas que moram numa situação, muitas vezes, sem segurança jurídica e sem muita certeza da garantia da documentação do seu imóvel. Então, hoje a gente realmente tem esse prazer de poder estar entregando vários títulos através desse trabalho nosso de regularização fundiária. Então, o Vinícius é um sonhador que também realiza sonho de muitas famílias. Vinícius, você disse que, né, você é de Venda Nova e tem um grande conhecimento da realidade que Venda Nova vive. No bloco passado, eu queria fazer uma pergunta para o Wagner e acabou que não deu para poder fazer. Com essa questão de regularização dos imóveis aqui de Venda Nova, aqui em Venda Nova nós temos um cartório. Ok. Tá? Um cartório. Dentro desse cartório, existe o cartório de registro de imóvel? Sim. Na verdade, só para a gente poder explicar como é que é um pouco do nosso processo do nosso trabalho, tá? A nossa lei, né, o que a gente trabalha hoje na 13465, é um conjunto de uma parceria entre o município, que é o saneamento de todo o processo é feito dentro do município, e o cartório de registro tem apenas a função registral desse processo, apenas isso. Só para vocês terem uma ideia, o cartório de registro não pode nem exigir uma cópia da documentação que a gente encaminha para o município. Eles recebem apenas uma listagem, né, de um ocupante. Eles não podem nem exigir se a pessoa está com o IPTU da casa em dia. Eles não podem nem exigir o contra-cheque do beneficiário. Então, a função cartorária é registrar o processo que vem da prefeitura ao cartório. Então, isso acaba que muitas vezes as pessoas têm essa dúvida, né? Mas quando chegar lá, o cartório não vai registrar. Não, o cartório vai registrar se o processo realmente tiver conforme manda a legislação do artigo da Lei 13.465. Então, todo o processo saneado pela prefeitura, quando ele vai para o cartório, a função do cartório é registrar o que a gente colocou dentro do projeto. Então, é o cartório de Venda Nova que provavelmente vai ser aí o beneficiário de fazer essa honra de poder entregar essa dignidade para toda a comunidade aqui da região de Venda Nova. Já teve
os processos que já entrou em conflito entre as informações do processo que vem direto da prefeitura ou com o cartório? Sim, boa pergunta fantástica. Quando a gente inicia um processo de regularização fundiária, uma das primeiras fases que a gente trabalha é a fase do diagnóstico da pesquisa fundiária desse terreno. O que é isso? É a gente descobrir toda a origem da cadeia dominial, da onde que surgiu esse terreno. Não existe nenhum imóvel que não tenha documento. Isso aí é um mito. Mesmo que você não tenha hoje uma quadra e um lote parcelado, mas existe uma origem de uma fazenda, existe uma origem, né, vou falar assim, daquela terra. Então a gente faz uma pesquisa dominial, a gente faz toda essa cadeia dominial para a gente saber como está realmente a situação. E isso, Marcos, foi uma pergunta muito boa, porque se você não faz essa pesquisa, pode ser que no meio do processo você descobre um litígio, muitas vezes de uma empresa que era proprietária daquele terreno, uma família que não conseguiu finalizar o inventário, um incapaz que aparece no meio desse processo. Então, a nossa empresa, como é uma empresa especializada, né, na regularização fundiária, a gente tem todo esse corpo jurídico, isso já é um crivo. Nós já temos todo um sistema hoje, todo digitalizado, a gente é uma empresa bem avançada de questão de modernidade hoje, a gente tem um sistema de leitura de matrículas hoje em A. Então, dependendo de um processo, a gente pega muitas matrículas que têm 82 páginas de matrícula para você poder analisar. Então, a gente tem toda uma tecnologia hoje, um conhecimento de causa, para a gente poder analisar toda essa parte de pesquisa fundiária, para que depois não tenhamos nenhuma surpresa no final do processo. Então, existe dificuldades? Existe. Mas a REUB também ela veio com uma ferramenta dentro desse processo, que a gente chama de cama arbitrária, né? Que é para a gente poder justamente resolver alguns conflitos sem ter que ir para a justiça. Então, há essa possibilidade e essa ferramenta dentro do processo. Então, pode ter, sim, com certeza, essa dificuldade de aparecer alguma surpresa, sim. Mas isso acontece muito quando uma empresa não faz essa pesquisa fundiária bem feita, como a gente faz, que já é de praxe dos nossos trabalhos. Perfeito. Vinícius, você é diretor comercial, Sim. né, da Legitimar, e é cultural no Brasil, o brasileiro é muito imediatista, Sim. né? E eu já fui vendedor de consórcio. Então, assim, quem vende consórcio, porque o brasileiro, na economia se gira, ou você vende um produto ou você vende um serviço. Hoje, o Legitimar presta um serviço. Certo. A mesma pergunta que eu fiz para o Wagner Matos, eu vou fazer para você. Dentro da sua função hoje, de diretor comercial, qual que é a maior dificuldade que você encontra, tendo em vista, acredito que se você for parar 10 pessoas hoje na Praça 7, meio-dia, numa terça-feira, o pessoal perguntar sobre a REUB, creio que 9 não vão saber o que é. Qual que é a maior dificuldade, né? Porque eu me lembro de uma história, é a seguinte, um vendedor de sapatos, ele foi enviado para a África para representar uma fábrica de sapatos. Chegando lá, ele viu que ninguém usava sapatos. E ele ligou para o chefe dele, para o dono da indústria, e falou assim, chefe, pelo amor de Deus, eu vou morrer de fome aqui, ninguém usa sapato, ninguém vai comprar sapato, eu quero ir embora. Vai embora. Aí, uma semana depois, ele enviou outro vendedor, que chegou lá, nessa mesma tribo da África, viu que ninguém tinha sapatos. E ligou para o chefe, eu vou ficar rico aqui, vou ficar milionário, porque ninguém usa sapatos. Então, eu vou vender sapatos para eles, porque ninguém usa sapatos. Estou contando essa história justamente porque a venda é uma questão de perspectiva e visão de mundo. Você é um vendedor nato, eu já te conheço há um tempo e tal. Mas mesmo tendo esse dom da oratória, sendo, né, bom de prosa, quais são as maiores dificuldades de vender um produto que não é do conhecimento popular, como deveria ser, tendo em vista que na própria Constituição que a terra tem que exercer uma função social, mesmo que seja para moradia? Poderia dizer quais são as maiores dificuldades? A maior dificuldade hoje realmente que a gente tem é realmente a falta de informação. Né? Hoje a falta de informação, é por isso que é muito importante a gente ter um programa como esse, onde traz toda essa clareza, porque isso é um direito, sabe, universal da Constituição. Desde 1948 já está no decreto. Todo mundo tem direito à moradia digna.
né, no país. E foi constituído na lei federal em 1988. Então, isso já é uma garantia que a gente tem desde 1948 e que muitas vezes, por falta de conhecimento e por falta de ter essa expertise, as pessoas não sabem o direito que elas têm. Então, na verdade, para nós isso é muito bom, porque nós estamos realmente nessa oportunidade de vender sapato na tribo mesmo, porque como as pessoas não conhecem esses direitos, esses benefícios, então quando a gente chega mostrando na lei, né, no decreto, né, no projeto federal, muitas vezes até num próprio decreto municipal, que a pessoa tem o direito à moradia, tem o direito da dignidade de ter uma água ligada na casa, de ter uma luz colocada no seu imóvel, né, de poder ter ali uma melhoria habitacional na sua casa. Isso é direito. Então, para nós que trabalhamos nesse mercado, sendo muito sincero, a gente não tem muita dificuldade com isso. Pelo contrário, porque quando eu faço o nosso trabalho, eu estou realizando um sonho da vida da pessoa. Não sei se vocês, né, vocês são meninos novos aqui, mas a gente, quando assistiu o Silvio Santos no passado, a gente, quando o pessoal ganhava o prêmio, a primeira coisa que ele queria fazer era comprar uma casa própria. Então, o brasileiro ela tem essa questão do medo, da insegurança de não ter o imóvel dele como dono. Então, para nós que trabalhamos com isso, então a gente já está no mercado que, quando eu vou apresentar o meu processo, se a pessoa mora numa área irregular, numa casa, quem sabe no fundo de um quintal, né, da própria mãe ali que cedeu um espaço, né, se aquele imóvel hoje tem um valor de R$ 100.000, sem documentação, sem segurança jurídica, quando eu apresento o meu trabalho, assim, é automaticamente 30 a 40% de valorização ele já ganha tendo o imóvel regularizado. Então, no nosso mercado hoje, especificamente, né, a nossa empresa, que nós estamos aí hoje em 16 municípios de atuação, chegando esse ano, se Deus quiser, a 25 a 30 municípios já, que a gente já tem um bom relacionamento político. Então, a gente acaba que a gente tem muita oportunidade de trazer não só o benefício para quem mora, de ter um documento, de poder dizer que é dono, porque eu sou da época que meu pai falava assim, filho, só é dono quem registra. Então, isso hoje, quando você fala essa frase, só é dono quem registra, a pessoa já entende a necessidade de ter que registrar o imóvel. Então, isso é bom para a comunidade, isso é muito bom para a família. Nós temos uma dificuldade hoje, gente, é muito grande, é quando acontece o caso de um falecimento. Sabe, você não consegue fazer um inventário, né, de um imóvel que não tem origem. Você quer ver uma situação complicada hoje, que a gente vê muito, pessoas amasiadas, que moram aí, né, não tem nem um documento oficial de casamento, e quando há um processo de litígio, de separação, como que resolve os bens desse imóvel? Para quem que vai? Se o imóvel não tem origem, não tem como a gente fazer a partilha do bem. Como que a gente pode resolver isso? A legitimata está aqui para resolver para você. Então, os benefícios que nós temos dentro desse projeto que a gente faz é muito grande. Então, acaba que realmente hoje a nossa maior dificuldade é só a desinformação. Porque a primeira oportunidade que a gente tem de levar o benefício de toda essa garantia que a pessoa tem, de verdade, assim, a gente vê uma aceitação muito boa e, graças a Deus, a gente tem um número muito satisfatório de adesão dentro das audiências públicas que a gente faz. Aqui, vou insistir aqui em Venda Nova, porque, igual o doutor Mar falou, eu respiro Venda Nova. Respira Venda Nova. Entendeu? Eu respiro Venda Nova. A Predial Coimbra. Conheço muito. Meu amigo daí. Lá da nossa própria região, lá do comercial, ela é a dona de tudo ali, ela que vendia os imóveis, né? Meu amigo. Meu amigo. Bom, quem não é seu amigo, né? Essa família. O Wagner falou ali que a regularização fundiária ela não se aplica a apenas uma pessoa, isso? Isso. Sem o coletivo. Tá? Sim. Vamos imaginar que a gente tem um levantamento ali no Jardim dos Comerciários, que uns 30%, 40% só tem a minuta da Predial Coimbra. Estou precisando visitar esse povo. Pois é. E o que essa pessoa tem que fazer? Reunir o pessoal? Ou uma pessoa só entrar em contato com vocês e para poder vocês ir lá e fazer o levantamento? Como é que tem que provocar a empresa de vocês para poder fazer isso? Gente, que pergunta boa, né? Que pena que meu amigo
né, faleceu, um grande amigo, um desbravador no mercado imobiliário. A empresa Predial Coimbra, até poucos anos atrás, estava passando por um processo de inventário. Além de ter toda essa situação de alguns bares que ficaram com situação irregular, até porque eles são um loteador muito antigo e tradicional. E a lei do parcelamento de solo foi criada a partir de 79. Então, antes de 1979, todo o parcelamento de solo era apenas um processo simples, era uma abertura de rua, você fazia uma planta, essa planta você aprovava na prefeitura, ia para o cartório e abria essa matrícula. Não tinha, na época, né, era apenas uma transcrição, era um processo mais simples. Então não tinha obrigação jurídica de pavimentação, de asfalto, de colocar rede elétrica, não tinha isso. Era tão somente abertura de ruas e vendas. E a família do Predial Coimbra, não só em Venda Nova, mas em vários bairros da região metropolitana, fez esse processo. Então, com o falecimento dele, a Predial Coimbra ficou um bom período sem possibilidade de poder transferir registro. Só tinha minuta e a pessoa não conseguia fazer o registro. E graças a Deus que essa lei da REUB veio para isso. Por quê? Porque justamente por causa dessa impossibilidade do gestor da empresa transferir o registro, é apto para poder fazer REUB. Se essa comunidade do Jardim Comercial que está me assistindo aqui agora, né, a gente vai deixar os nossos contatos aqui depois, após, né, essa entrevista, entre em contato conosco, porque se a sua região, se a qualificação do núcleo dessa quadra de moradores, a gente conseguir enquadrar vocês dentro de um perfil social, nós podemos abrir uma instauração de regularização fundiária para regularizar todos esses imóveis do Jardim Comerciário, tendo essa situação, porque isso é uma irregularidade. O bairro nasceu regular e, infelizmente, tornou-se irregular por causa do falecimento do proprietário da Predial Coimbra. Então, hoje, a nossa dificuldade em Belo Horizonte é justamente por causa do decreto, mas por uma regularização de REUB específica. Mas a REUB social, ela está apta para a gente abrir um requerimento junto ao município e a nossa empresa está apta para poder te atender e te dar essa dignidade, essa segurança e a valorização do seu patrimônio. Né, de você realmente ter o seu imóvel garantido com um registro registrado no seu nome. Então, você que mora nesse local aí, por favor, nos procure, será uma honra fazer uma visita e aí conhecer a necessidade real de vocês aí documental. E complementando essa pergunta, porque o bairro Nova York, o Jardins Comerciais, e, enfim, aquelas adjacências ali, Sim. que antes pertencia a Belo Horizonte. De um determinado tempo passou a pertencer a Vespasiano. Ótimo. A Vespasiano. Algumas pessoas que estão com os imóveis irregular é da parte de Vespasiano. Tá? Porque a parte de Belo Horizonte, entendeu? Algumas pessoas correram atrás e tal, e conseguiram legalizar. Eu tenho meus imóveis lá, eles são tudo legalizado, que também era uma minuta da Predial Coimbra. Eu consegui na época, eu corri atrás e tal. Aí o pessoal assinaram lá a escritura e tal. Eu consegui fazer essa. Mas, igual você falou, de um tempo para cá, as pessoas tiveram essa dificuldade para poder legalizar esse imóvel. Por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Marcos, essa pergunta é muito boa, porque também há uma abrangência nessa situação, porque assim, a REUB ela veio para poder resolver, a princípio, a irregularidade de desconformidade urbanística. O que é isso? É a pessoa ter um imóvel regularizado pela Predial Coimbra, comprou direitinho, tem o seu registro, está lá, tudo certinho, só que essa pessoa, a mãe foi lá e cedeu um pedaço desse imóvel para um filho, por exemplo, estou dando um exemplo. E só dessa oportunidade de ceder um pedaço do imóvel, ele deixou de ser regular para se tornar irregular. Então é muito comum a gente pegar uma quadra e regularizar por causa dessa desconformidade urbanística, mas também é muito comum eu regularizar por causa da desconformidade da cadeia dominial documental. O que é isso? Exemplo, um pouco seu pai comprou esse imóvel, né, na época lá em 1970, por exemplo. E o imóvel continuou no nome do seu pai. A família morou lá, está tranquilo, tem registro, está no nome do pai. Mas, porém, o pai faleceu, não abriu o inventário,
o filho vendeu o pedaço do lote para um, vendeu para outro, e agora tem apenas um contrato de compra. O imóvel existe em escritura, o imóvel existe em registro. Eu posso fazer o processo de REUB numa situação dessa, não necessitando necessariamente ter que fazer um inventário de toda uma cadeia dominial. E se a pessoa estiver qualificada dentro de uma REUB social, ele vai ter todo o benefício dos emolumentos cartorados gratuito. Ele não vai pagar o ITBI, ele não vai pagar a escritura, ele não vai pagar o registro. Ele vai ter uma possibilidade de eu fazer a titulação dentro de um imóvel que nasceu regular, que se tornou irregular ou por uma subdivisão, ou por justamente a atualidade da matrícula não está no nome da pessoa que é ocupante e proprietária de fato de direito. Então, quando a gente começa a fazer um diagnóstico, a gente começa a encontrar todas essas dificuldades que, se fosse fazer da forma normal, através de uso campeão, através da adjudicação compulsória, tantos outros instrumentos que a lei tem, dificultava essa possibilidade e o prazo muito longo. Hoje, um uso campeão, por mais que hoje tenha a possibilidade de fazer do cartório hoje, judicial, ainda assim é um prazo muito longo. A gente tem histórias aí de uso campeão de mais de 10 anos, de 12 anos, que até hoje não finalizou. Porque o uso campeão não é uma garantia que você chegar no final do seu processo você vai ter. Diferente da REUB. Porque qual foi a essência da REUB, Marcos? Isso é muito importante falar para vocês. O que o governo entendeu? O que aconteceu no Brasil, desde 79 para cá, quando a gente começou a ter um parcelamento regular? Era a dificuldade do entendimento cartorário. Porque quando criou-se outras leis, durante esse processo, para tentar criar essa regularização fundiária no passado. Mas aonde que a gente esbarrava no problema? Cartório de notas. Porque toda vez que eu levava uma minuta, levava uma documentação, o cartório suscitava uma dúvida e esse processo ia para o fórum e esse processo não voltava mais. Chegou em 2017, o governo entendeu essa dor e falou, opa, acabou. Agora, quem é responsável do parcelamento solo? É o município. Quem é responsável do município? É o prefeito. Prefeito, a partir de agora, você assina o título, cartório de notas, você sai da operação, não tem cartório de notas mais no nosso processo, e tem apenas o cartório de registro. Então, hoje, quem é responsável assinar um documento e dar esse título? Esse título tem força de garantia. É o prefeito do município, o prefeito local. Então, com isso, a gente tirou todo aquele entrave que tinha de dúvida de documentação, de parcelamento, de origem. E hoje a prefeitura ela tem a possibilidade até de querer recusar a impugnação que possa ter no processo. Se tiver alguma impugnação no processo e o prefeito e a comissão analisar e falar, não, nós temos que dar o direito à dignidade da moradia digna, e a gente vai fazer e vai ser feito. Então quer dizer que chegando o processo, sim, tá? Processo aprovado pela prefeitura, sim, tá? Chegando um cartório de registro. Então ele não precisa realmente passar pelo cartório de novo. Não tem esse processo mais. Ele já vai direto para o registro. Só para registrar. O cartório de registro, a função dele é registrar, a gente chama de CRF, é a Certidão de Regularização Fundiária. Ela substitui a escritura. Dentro do processo de REUB, a gente não tem nem TBI, tanto na social como na específica, e não temos escritura nesse processo. Nós temos uma certidão, que é o prefeito que emite a certidão, e ela vai para o cartório apenas ser registrada esse título nosso. Então, com isso, quando a gente faz o nosso processo de REUB, o nosso processo é um processo garantido. Então, a pessoa que abriu um requerimento com a nossa empresa legitimar, a gente fez todo o trabalho, no final do processo ele vai ter o imóvel registrado. Por quê? Porque a gente caminha com todos os processos das 7 fases que muitas vezes a prefeitura nos exige para a gente cumprir essas regras. Então, a REUB ela é uma garantia que você vai ter um documento registrado. Uso campeão pode ser que você chegue no final e tenha uma suscitação de dúvida e não consiga finalizar, mas a REUB não. Porque quem assina o título é o prefeito, ele te entrega. E detalhe, e a gente regulariza, isso é muito importante, quem está na posse do imóvel também. Isso é muito importante isso. Essa informação é muito importante porque muitas das vezes as pessoas deixam de fazer essa regularização do seu imóvel justamente por causa dessa dificuldade. Vou ter que passar pelo cartório de nota, vou ter que fazer isso, fazer aquilo, outra burocracia violenta. Bom,
Só mais um. Sim, Mais um. A questão é o seguinte. Tem assunto Você pra fez o 5 mapeamento, a empresa foi lá, fez o mapeamento, entrou com o processo. Esses imóveis, né, que já estão edificados, né, no lote, por exemplo, uma casa já edificada no lote, ela passa pelo processo de fazer a planta, de fazer essas, entendeu, para poder entrar na regularização Que desse. pergunta boa, gente. Está muito maravilhoso aqui. Nós vamos ter que voltar mais vezes para a gente fazer esse assunto. Eu acho que vai ter que fazer. Mas é o que acontece hoje em dia. Olha para você ver que coisa maravilhosa. Quando você vai construir hoje um projeto dentro de uma casa, vai construir uma construção hoje que seja padrão, é uma burocracia tão grande. Para poder tirar o apito, aprovar as plantas, os parâmetros urbanísticos, né, tudo que você pode estar pensando. Quando você trabalha com a REUB ela regulariza o que se encontra. Então, na verdade, a primeira coisa que a gente faz, a REUB é 3 pilares. O primeiro pilar da REUB é regularizar o parcelamento do solo. O que é isso? É criar quadra e criar lote. Qual é a segunda função da REUB? Titular o ocupante que está na posse. Qual é a terceira finalidade da REUB? Regularizar a edificação. Porque a REUB ela só é completa quando tem esses 3 pilares juntos. Parcelamento regularizado, titulação de quem não tem documento titulado e a regularização da edificação. Só que o primeiro passo que eu faço é regularizar o terreno. Então, quando eu faço uma planta urbanística, a lei nos dá o direito, quando é social, até de 70 metros a pessoa já ganhar aquela verbação com força de habites gratuito. Mas tem cartórios que nos pedem, quando eu faço o projeto urbanístico, que eu nem mande planta da casa dele. Por quê? Porque não tem nenhum parcelamento de solo regular. Eu não tenho uma quadra, não tenho um lote, não tenho uma titulação. Então eu não mando planta de desenho de casa, de urbanístico, nada. É apenas a metragem da área do terreno ali edificado. Então essas duas fases são primordial. Eu preciso parcelar o solo, eu preciso titular a pessoa. Tem documento, tá ok? Vamos fazer o completo? Aí sim fazer a regulação da edificação. Eu não vou fazer uma planta urbanística da casa, nada disso. Eu vou apenas pôr uma mera notícia daquele corpo daquele registro que existe 4 quartos, 2 banheiros, uma sala, um telhado, que tem 85 metros quadrados e aquilo que vai ir para o registro do imóvel. Então, com a REUB, a gente traz uma simplificação do processo e a gente regulariza o que se encontra. Ah, mas o meu muro só tem 50 centímetros da parede. Ótimo, vai ser regularizado. Ah, mas a minha casa só tem 32 metros de terreno. Excelente, você vai ter documento dela. Ah, não, mas eu invadi o terreno público da prefeitura. Ah, mas a prefeitura não pode fazer os campeões no terreno público. Não pode, mas a REUB eu posso entregar o título se você está aí morando dentro de uma área pública. Ah, mas eu invadi o terreno que era a área verde do bairro. Era uma área verde, a gente ocupou e eu comprei, né? Sem saber que é uma área verde. Ótimo, está ocupado, está morando. Você tem o direito à dignidade de ter o seu imóvel regularizado, mesmo dentro de uma área verde, mesmo dentro de uma PP, mesmo dentro de uma área ocupada. Ah, eu invadi o terreno, passei lá, invadi, vi que tinha um lote invadido e eu entrei. Tem o direito à regularização? Você tem o direito. Porque todo mundo que não cuida da sua propriedade, ele corre o risco de poder perder a propriedade pela posse que a pessoa está. Então, a REUB, gente, ela é um leque de oportunidades tão grande que a gente tem possibilidade de resolver várias situações. Então, por exemplo, eu pego muito, acabei de regularizar agora um condomínio militar dentro de uma APA, de uma área de preservação ambiental, que se tornou um parque ecológico que não tinha possibilidade de parâmetro urbanístico nem legal de poder regularizar. Nós entregamos agora 246 matrículas, regularizamos um bairro dentro de uma APA, dentro de um parque ecológico. Imagina só a gente fazer um parcelamento dentro do parque ecológico aqui na Avenida Afonso Pena. A lei dá poder para eu poder regularizar dentro de um parque ecológico. Olha o tamanho. Os moradores eles têm algumas obrigações também. Não é que ele tem as obrigações. Na verdade, as obrigações ela é via o parâmetro que a gente tem. Qual é o primeiro parâmetro que a gente olha para fazer uma REUB? Eu tenho que ter consolidação do núcleo. O que é a consolidação do núcleo? Tem uma rua aberta?
tem ali uma água encanada, nem que seja através de um gato, tem uma energia, puxou, tem algum equipamento público no entorno próximo desse núcleo, existe alguma via aberta naquele local. Então, existem esses parâmetros que a gente usa para a gente usar a REUB. Não é que a pessoa vai cortar um lote hoje, amanhã eu vou fazer REUB. Não. E outra coisa, gente, é só para tirar um mito aqui também, porque a regularização fundiária ela foi criada em 2017. E a titulação fundiária é de imóveis que estão de 23 de dezembro de 2016 para trás. Todo núcleo, toda consolidação, toda ocupação que ela é antes de 2016 para trás, ela já recebe o título definitivo, ela já pega o registro definitivo no nome. Vamos pouco ter uma ocupação, você está me assistindo aqui agora, e vocês fizeram uma ocupação agora em 2020, por exemplo. Né? Pegaram um terreno, ocuparam, fizeram uma casa, rapidinho construiu 10, 15, 20 casas. Você tem o direito a REUB? Você tem o direito a REUB. Você não vai conseguir fazer a titulação fundiária, mas eu vou conseguir fazer a titulação de posse do seu processo, que após 5 anos, automaticamente, vai se tornar uma regularização fundiária e você vai ter o seu registro já oficial, automático, no cartório de registro. Nessas condições aí, pode ser individual. Não, a REUB ela nunca é individual. O mínimo que eu regularizo é uma quadra, um quarteirão ou a matrícula do imóvel. Não faz titulação individual no processo. Por que não faz? Porque senão a gente perde a origem, muitas vezes, de poder usar outros instrumentos da lei, que seria o caso do uso campeão, por exemplo, que tem essa possibilidade. Então eu tenho que criar uma quadra, eu tenho que criar ali, né, um quarteirão, ou pegar aquela matrícula que foi contaminada, e eu tenho a contaminação da subdivisão, eu vou fazer o projeto nela. Se sobrou terra e está lá, vai continuar como área verde, vai continuar normal no processo. Então, eu não consigo usar a REUB para poder atender uma pessoa só. Eu tenho que juntar aquela comunidade, aquele parcelamento irregular, porque quando eu chego no núcleo, Marcos, eu descubro que quase todo mundo está na mesma situação irregular. Então, a gente dá conscientiza os moradores, que a gente só consegue resolver se for através da coletividade. Tá, eu vou imaginar que uma associação comunitária. Ótimo. Tá? Melhor Ela tem condições de fazer isso? Ela está no artigo 14 da Lei 13465, ela pode ser requerente da regularização fundiária. Principalmente se for associação, né, se for uma cooperativa, né, isso é o que traz mais força. Se a gente puder trabalhar sempre com, melhor ainda, né? Então, sempre quando a gente trabalha com associação, para a gente, como empresa, é melhor para trabalhar. Até para a gente poder conversar junto com o setor público, né? Isso é muito importante. Vinícius, veja bem, hoje a Legitimar está em 16 municípios, né? Sim. De Minas Gerais. Sim. Nós temos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte cerca de 34 municípios, entre 30 e 40, o número exato agora não estou lembrando. E você disse uma coisa interessante aí em relação a duas demandas da REUB, que tem uma social e a específica. Sim. Parece que, pelo que a gente estava conversando antes do programa, que na específica encontra algumas barreiras, não é isso? Sim. Em relação a alguns decretos municipais. Sim. Diga para a nossa audiência por que algumas prefeituras dificultam o trabalho da REUB, sendo que é um trabalho que vai beneficiar os munícipes, né, daquele município. Por que acontece esse tipo de coisa? Que pergunta boa, gente. Essa pergunta aqui dá um podcast para mais uns 3 dias. Viu? O que acontece? Hoje, eu vou tirar exemplo do nosso próprio Belo Horizonte, por exemplo. Por que nós temos um entrave hoje na REUB específica dentro do próprio município de Belo Horizonte? Porque no decreto eles estão pedindo 15% de doação, né, ou de área ou de ortoga onerosa. O que significa isso? Se você tem um imóvel de 1.000 metros quadrados, que esse imóvel está avaliado em 100 mil reais, por exemplo, você vai ter que fazer uma doação para o município, ou de 15% da sua área, você vai ter que tirar um pedaço do seu terreno, não sei como que vão conseguir fazer isso, né, para poder doar para o município, ou vai ter que pagar 15 mil reais de ortoga onerosa para o município, para eles dar o direito de poder fazer a regularização. Isso é uma coisa
A esdrúxia é uma coisa assim que está realmente para nós, como empresa, que trabalhamos, né, com as pessoas, a gente acha isso uma forma totalmente assim absurda de análise para poder fazer. E por causa disso, a gente hoje está tendo esse impeditivo de fazer a REUB hoje específica na região, né, de Belo Horizonte, especificamente Venda Nova e tantas outras regiões aqui hoje na capital de Belo Horizonte. Já os municípios no entorno, que não tem esse problema, praticamente a gente não tem isso em nenhum outro município aqui no entorno nosso, apenas essa reserva de mercado, que eu vou falar assim, né, em Belo Horizonte, mas nos outros municípios nós não temos. Mas a dificuldade que nós temos hoje é porque dentro da Lei 13.465 não existe essa questão de uma comissão de REUB. Isso foi criado pela Lei 11.993, que veio de uma lei anterior, quando era na época o processo era feito dentro de um cartório de notas, e trouxeram essa origem negativa para cá, nada contra, porque tem prefeituras que são capazes, com estrutura técnica excelente, excelentes profissionais, que analisam os processos dentro de uma realidade verdadeira, que tem interesse de destravar o município, porque quando o município começa a colocar barreiras, ele está dificultando a receita do município, ele está prejudicando o seu prefeito, muitas vezes com a possibilidade de uma improbidade administrativa, porque o prefeito muitas vezes está tendo uma renúncia de receita, porque se você chega com um processo, a prefeitura começa a pôr dificuldade, você não consegue regularizar. Então, como a lei ainda é uma lei muito nova, e o povo está muito acostumado com a legislação anterior, que é a legislação de 1979, que é a 6766, então acaba que tem alguns conflitos porque eles querem colocar alguns padrões urbanísticos dentro da REUB. Claro que a gente, como empresa, a gente tem um bom senso. Se tem possibilidade de melhorar a rua, vamos melhorar a rua. Se tem possibilidade de trazer um benefício para a infraestrutura, vamos trazer. Mas como é que você hoje resolve, né, uma comunidade com assentamento adensado, né, de vilas, onde o cara mora numa rua de 4 metros? Como que eu vou quebrar 30, 40 barracões para poder atender um ego que na própria lei federal não tem essa exigência? Então tem que ter um pouco desse bom senso e muitas vezes essa é a dificuldade que a gente tem, né? E é por isso que o processo é cognitivo. E por isso que há a riqueza desse processo. Porque quando temos esses embates, a gente vai levar a população na prefeitura, a gente chama a associação, a gente chama a força pública do povo mesmo, para a gente poder tentar destravar essa situação. Então, hoje, a nossa, vou falar assim, a nossa lei ainda está um pouco, ainda bem devagar nesse processo, justamente porque ainda muitos municípios não entenderam, né, do poder que ela tem. Essa lei veio para empoderar o prefeito. Essa lei veio para empoderar o município. Não veio para prejudicar o município. Só que, infelizmente, muitas pessoas que estão, né, com essa possibilidade não entendeu isso e começa a dificultar todo o nosso processo de trabalho. Pegando um gancho na fala do Vinícius, olhando para a câmera aqui, ó, queria fazer um apelo como cidadão belo-horizontino à Prefeitura de Belo Horizonte facilitar o REURB na cidade. Cerca de entre 60% a 70% dos imóveis estão irregulares. Você vai beneficiar a vida aí de milhares de famílias. Belo Horizonte tem cerca de 2,5 milhões de habitantes. 70% está irregular, vai dar dignidade. Então, esse vídeo vai chegar às pessoas da prefeitura. Aqui é um cidadão belo-horizontino, vendanovense primeiro, né? Mas fica o apelo aqui para facilitar realmente o REURB. Ô, Vinícius, nós chegamos ao final do nosso segundo bloco. Manda um recado aí pro pessoal, hein? Nossa querida Venda Nova. Redes sociais, contatos, por favor. Maravilha. A gente vai deixar todos os nossos contatos, né, legitimar.com.br, né, as nossas redes sociais aí. Você digitar Legitimar REURB, já com certeza você vai achar todos os nossos canais de comunicação. Telefone de contato? Nosso contato hoje, né, o meu telefone é o DDD 31, né, 97366-2209. Eu gostaria de dizer para vocês, gente, que a REURB ela é possível. Tá? É um processo que ele é trabalhoso, tá? Mas é muito prazeroso. E tem possibilidade de você ter o seu imóvel registrado, sim. Né? Você tem esse direito, essa dignidade de poder ter seu imóvel regularizado. Então, caso você queira ter mais informação, né, sobre essa lei, mais informação do seu direito, né, do seu benefício,
de poder realmente falar com o imóvel seu. É tão bom, gente, quando a gente fala com o imóvel, né, nossa, quando você pega um documento assim, né, e apresenta que o registro está no seu nome, você traz uma alegria tão grande para nós. Então, você que está nos assistindo, eu quero, né, dizer para você que é possível. Entre em contato conosco, nós temos uma estrutura jurídica muito boa para poder te dar toda essa consultoria que você, né, necessita aí. E a gente está aqui, né, como eu falei, né, o nosso sonho é que a gente comece já a trabalhar bem breve para destravar toda a nossa região de Venda Nova, porque nós temos muito trabalho, né? Eu conheço bem essa região, conheço muitos núcleos que estão aguardando a gente chegar aí, e que a prefeitura, se Deus seja sensibilizado com esse vídeo aqui, que a gente possa ter debates, né, e entrevista como essa para trazer mais esclarecimento aí para toda a comunidade, porque eu acho que é um benefício muito grande a gente poder morar no que é certo. Eu sou de uma, né, de uma época que meu pai sempre falou: meu filho, tem que ser muito certinho. Quando a gente fala certinho, é certinho em tudo, né? A gente precisa ter uma identidade, a gente precisa ter um registro, a gente precisa ter um documento de um carro, precisa ter documentação para falar que está legal. Então, Prefeitura de Belo Horizonte dá essa oportunidade para os moradores da região de Venda Nova, não só Venda Nova, mas a região de Belo Horizonte, ter o seu imóvel registrado. Vinícius, muito obrigado pela esse bate-papo bacana, esse bate-papo esclarecedor, né, doutor Marcos? Sim. E volte sempre. As portas aí da TV Venda Nova estão aí abertas para que você venha e fale um pouco mais dessa questão de regularização de imóveis. Será um prazer voltar. Nós temos muito assunto bom. Eu acho que o direito de laje é um assunto importante para a gente falar, né, sobre a questão da posse. Você que mora dentro de uma área verde ou numa área do município, você que mora aí dentro de uma área institucional, né, num terreno que automaticamente é do município, você tem o direito de ter seu imóvel registrado. Então, quem sabe podemos voltar com outras pautas nesse assunto tão importante que é a regularização fundiária. Isso eu não tenho dúvida. Doutor Marcos, obrigado por poder participar dessa bancada aí do Videocast Venda Nova, nosso advogado do povo. Pessoal, foi uma verdadeira aula sobre REURB. Agradeço aqui a presença dos convidados, né? O que foi falado aqui não é nem a ponta do iceberg, não é nem 1%. Tem que fazer vários e vários videocasts, talvez até um programa fixo só sobre a questão do REURB. Pessoal, a TV Venda Nova é uma TV web e a gente precisa muito que vocês, nossos queridos telespectadores, né, nos sigam no Instagram, @TV Venda Nova. Preciso que vocês vão lá no nosso canal do YouTube, da TV Venda Nova. Se você digitar no YouTube TV Venda Nova, que você se inscreva no nosso canal, que aperte o sininho da notificação. A gente precisa de audiência, a gente precisa de seguidores, né? Se derem também para me seguir no Instagram, @Marcos Ribeiro, Homem do Povo, me sigam lá, que eu estou sempre postando coisas da TV Venda Nova, porque nós somos uma TV realmente feita para o povo de Venda Nova, né? E todo o nosso trabalho é feito para vocês. Nosso trabalho de pesquisa, de estudo, de entrevista, para poder tentar entregar um trabalho de excelência a você, telespectador, que merece do bom e do melhor. Agradeço a presença e a entrevista no primeiro bloco do Wagner. Agradeço a presença e a entrevista do Vinícius, né? Que Deus os abençoe. Com certeza a Legitimar vai crescer ainda mais. Amém. Em Minas Gerais, pelo Brasil, por que não? Amém. O céu é o limite. E nós, da TV Venda Nova, estamos muito felizes e honrados com essa entrevista especial. E pode ter certeza que ela vai viralizar. Vamos aí criar uma linha de transmissão através do YouTube, das redes sociais, e vai chegar essa informação que vai ser tão útil e necessário às pessoas, futuros clientes, a todos os cidadãos que nos acompanharem. Muito obrigado. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite a todos, telespectadores da TV Venda Nova, e até o próximo videocast.